Filho, até quando você vai carregar essa culpa sozinho? Até quando vai olhar para o seu passado e pensar que Deus não pode mais te perdoar? Até quando vai esconder aquilo que machuca o seu coração, fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro você continua se condenando? Talvez ninguém saiba o que você fez. Talvez ninguém conheça aquele erro que você gostaria de apagar da sua história. Talvez você tenha pedido perdão a Deus, mas ainda não conseguiu perdoar a si mesmo. E é por isso que eu quero falar com você hoje. Filho, volte para Deus. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba, a palavra não diz que Deus perdoa somente aqueles que nunca erraram. Ela diz que, quando confessamos os nossos pecados, Ele perdoa e purifica. Isso significa que você não precisa fugir de Deus por causa daquilo que fez. Você precisa correr para Ele, porque quando você se afasta por causa da culpa, você permanece preso ao passado. Mas quando você se aproxima de Deus, encontra graça para recomeçar. Talvez você diga: mas eu errei muitas vezes. Deus sabe, mas eu prometi que não faria novamente e caí outra vez. Deus sabe, mas eu sinto que não sou digno de ser perdoado. E é justamente por isso que precisamos entender a graça. Nós não somos perdoados porque somos perfeitos. Somos perdoados porque Deus é misericordioso. Pedro negou Jesus. Davi caiu em pecado. Paulo perseguiu os cristãos. Mas Deus não terminou a história deles no pior capítulo. E Ele também não precisa terminar a sua história no seu pior momento. Filho, o seu erro pode fazer parte da sua história, mas não precisa ser o fim dela. Você pode aprender. Você pode se arrepender. Você pode mudar. Você pode recomeçar. Então pare de carregar sozinho aquilo que Deus está dizendo para você entregar. Hoje, fale com Ele. Não precisa de palavras bonitas. Apenas seja sincero. Diga: Pai, eu errei, eu pequei, eu me arrependo, perdoa-me, limpa o meu coração e me ajuda a não voltar para esse caminho. E depois disso, não continue vivendo como se o perdão de Deus não fosse suficiente. Receba a graça, levante-se, continue caminhando, e quando a culpa tentar dizer que você não tem mais jeito, lembre-se, Deus não está te chamando de volta para te humilhar pelo que você fez. Ele está te chamando de volta para te restaurar. Filho, até quando você vai carregar sozinho? Até quando vai fugir daquele que está pronto para te receber? Hoje, volte para casa. Deus ainda tem graça para você. Deus ainda tem misericórdia para você. E pela graça dele, a sua história ainda pode ter um novo começo.